Olá a todos. Nesta sessão vamos trabalhar os posicionamentos. Para isso, partimos mais uma vez de uma folha de estilos em branco e de um index também em branco. Ora, vamos começar por criar uma div com uma classe associada que lhe vamos chamar de caixa. O Visual Code permite-nos, digitando ponto caixa e fazendo Enter, imediatamente ele constrói uma div com a classe caixa. É uma forma mais rápida de construirmos divs com caixas. Vamos colocar um H1, o texto Olá, e vamos colocar um P, o texto Adeus. Portanto, o nosso conteúdo é uma caixa com Olá, Adeus. No nosso CSS, vamos definir o que é a caixa. Bom, vamos começar por criar uma caixa com dimensão definida de 800 pixels por 500. Vamos aqui atribuir background color para ser mais evidente. Pode ser aqui esta e color dark blue. Ok. Vamos definir um padding de 5 a 25, ou seja, 5 em cima e em baixo, 25 na esquerda e na direita. Vamos ainda atribuir um margem top de 100 pixels. Ok? Então, visualizando, cá está a nossa caixa, com a dimensão definida, os paddings atualizados, as cores definidas, e aqui o importante, o margem top, e tudo o resto vem daquilo que são as definições padrão. Ora, este posicionamento, que é um posicionamento por defeito nas nossas páginas, que é chamado de posicionamento estático, ou seja, é posicionado exatamente da forma como ele aparece. Mas nós podemos definir outro tipo de posicionamentos relativamente aos elementos. Vamos ver, por exemplo, que nós podemos pegar aqui no meu elemento caixa e irmos dizer que os meus elementos H1 do caixa vão ter um posicionamento diferente. Eu posso dizer que ele vai ter um posicionamento absoluto. Este posicionamento absoluto, e vamos dizer que este posicionamento absoluto será com uma distância para o top de 40 pixels. Ok? Então, eu estou a dizer que o meu H1 do caixa tem um posicionamento absoluto com um top de 40 pixels. Vamos ver qual é o efeito que isto tem. Vamos atualizar e reparem que o meu H1 ficou nesta posição. Esta posição corresponde ao quê? Corresponde a o seu posicionamento deixou de estar em relação ao elemento que lhe deu origem, que é o caixa, mas está em relação ao próprio documento. Ou seja,
este Olá está com um posicionamento que é absoluto no documento, é independente do elemento onde está inserido. Okay? Se retirarmos aqui o posicionamento, aqui não, vamos fazer de outra forma, que é, vamos colocar no caixa, vamos dizer que o caixa tem um posicionamento relativo. E se disser que o caixa tem um posicionamento relativo, aquilo que vai acontecer, ok, é que o meu Olá tem um top de 40, não em relação ao documento em si, mas em relação ao caixa. No fundo, eu ao colocar o posicionamento relativo no caixa, estou a dizer que todos os seus subelementos, os posicionamentos deles, são sempre relativos a este. Ok? O posicionamento absoluto em conjunto com um outro elemento que tem um posicionamento estático, ele fica endereçado em relação ao documento. Se eu disser que o meu elemento de caixa, que é o elemento main, tem um posicionamento relativo, então eu estou a dizer que o grau 1, que tem um posicionamento absoluto de 40 pixels, vão ser feitos em relação ao relativo. Okay? Depois existe uma outra possibilidade, que é, e que também é utilizada por vezes, que é um posicionamento fixo. Por exemplo, se nós definirmos aqui um link, e vamos habituar quando não temos, para não haver erro, para não produzir o erro de HTML de endereço desconhecido, utilizamos normalmente nas referências, nos links, enquanto não temos o link definido, não aponta para nada no fundo o cardinal dentro do href. Ora, então eu vou criar aqui um link e vou dizer que ele será da classe botão. Eu vou construir um botão, ok, e eu sou o tal botão. Ok, portanto, criei um botão aqui na nossa página que vem imediatamente a seguir à caixa, conforme aparece escrito, e não havendo nenhuma definição, é sempre este tipo de posicionamentos. Vamos então agora definir o botão. Vamos dizer que o botão vai ter um background color. Agora, para ser diferente, vamos escolher aqui um vermelho, ok, com um color white. Vamos ter um padding de 10 pixels em cima e em baixo e de 30 pixels à esquerda e direita. Não queremos border, mas queremos dizer que vai ter um posicionamento fixed, ok? E posso dizer, por exemplo, que este posicionamento fixed vai ter um top de 30%. Significa que eu vou deixar uma margem superior, no fundo, em relação a este botão, de 30% em relação àquilo que é a área disponível. Posso fazê-lo, obviamente, sempre em porcentagem, como posso fazer em pixels. Ora, vamos visualizar o efeito produzido. Cá está. O botão já não apareceu cá em baixo, apareceu posicionado precisamente a 1/3 da página, e reparem que se eu reduzir, automaticamente o botão
vai estar no mesmo sítio. E como é fixo o posicionamento, mesmo que o resto da página, quando eu faço scroll, o botão vai ficar exatamente sempre no mesmo sítio. Há aqui uma coisa que nós costumamos fazer nos botões, não está aqui feito, que é Text Decoration None, certo? Para não haver aquele link que fica muito primário. Ok. E portanto, posicionamento Fixed permite fazer esta questão. Uma outra situação que este posicionamento Fixed também muitas vezes é utilizado é, vamos eliminar aqui o conteúdo, é quando nós temos os menus. Ok, então vou aqui criar uma classe menu, não me interessa agora o menu que é, vou colocar aqui só qualquer coisa. Ok, vou colocar uma classe main, Ctrl+Z, uma classe main.main, certo? Ok, e neste ponto main vou colocar o H1 com lorem 20 e vou colocar o B com lorem 5.000. Ok. Muito bem. 5.000 fica aqui no texto grande, é isso mesmo que nos interessa. Bom, em termos do CSS, portanto, vamos construir o ponto menu. Eu posso dizer que o menu irá ter um background color de, por exemplo, green, o color green yellow, vou ter um 8 de, vamos imaginar, 50 pixels, vamos ter um width de 100%, ocupar todo o espaço. Ok? Vamos visualizar, visualizamos, ok, cá está. Agora, quando eu fizer scroll, o menu desaparece daqui da parte superior e, portanto, normalmente interessa-nos que o menu esteja sempre disponível. Então, vamos dizer que ele vai ter um posicionamento Fixed, ok, com um top de 0. Isto faz com que o menu fique sempre na parte superior, encostado ao topo. Depois, é importante que na minha, eu penso que lhe chamei main, exatamente, a minha main, vamos fazer com que tenha um margem top de 60 pixels, por exemplo. Ok? Na prática, passamos a ter um menu fixo na parte superior, com todo o conteúdo da página depois a rolar. Portanto, estas são, relativamente aos posicionamentos, os principais elementos a destacar.